Seja muito bem-vindo ao seu programa Saldo Extra, que hoje nós temos um convidado muito especial. E eu digo que ele é muito especial porque eu estou ao lado do pastor Marlon Lopes, que foi o pioneiro do programa Saldo Extra, ele que iniciou esse trabalho que tem ocupado um lugar tão importante na grade da TV Novo Tempo. Pastor Marlon, é um prazer estar ao seu lado e a sua saudação para os telespectadores da Novo Tempo e aqueles que acompanham o programa Saldo Extra. Pastor Tossi, não imagina a minha alegria de estar aqui no programa Saldo Extra, mais alegre ainda pela cadeira que eu estou, agora do convidado, que a responsabilidade é sua. Estou muito feliz de lhe reencontrar aqui, voltar a esse programa. Para mim, o programa mais importante da Novo Tempo é esse aqui. Obrigado pelo convite de estar aqui conosco. Eu é que agradeço, pastor Marlon. Ele deu todo o incentivo para que nós continuássemos esse programa juntamente com a equipe de produção da Novo Tempo, porque, como eu disse, ele tem alcançado muitas pessoas e tem ajudado muitas pessoas nas suas finanças pessoais. Talvez você seja um deles. E você que não assistiu o programa Saldo Extra, sempre tem gente nova nos acompanhando. Nós estamos aqui com uma missão muito especial, ajudá-lo nas suas finanças pessoais. Pastor Marlon, nós estamos gravando uma série especial aqui de Brasília. Sim. Já gravamos vários programas e não poderíamos deixar de passar a oportunidade de ter esse contato contigo, que foi apresentador do Saldo Extra, mas hoje com uma missão diferente. Eu gostaria, neste início do programa, fazer uma pergunta que eu acho que seria interessante para todos os brasileiros. Nós mostramos aqui para os telespectadores, estamos apresentando as grandes decisões que são tomadas aqui em Brasília e a importância de nós que estamos longe acompanharmos o movimento de Brasília. Mas eu pergunto, pastor Marlon, para aqueles que estão morando aqui em Brasília, existe alguma diferença de morar mais próximo dos poderes ou é a mesma coisa que quem mora numa capital, que mora numa outra capital no interior do Brasil? Em termos de relação com o poder, não muda muita coisa, porque todos estão debaixo da lei, todos têm que seguir a lei, ela é igual para todos os demais. O que é a diferença é que talvez, eventualmente, você possa se encontrar com alguém da área política, que a gente conheça pela televisão mais facilmente aqui do que morando em outra cidade. Mas a relação de trabalho é a mesma, a cidade é uma cidade, depois que você aprende a viver nela, você gosta muito da cidade pela maneira lógica de se localizar, é muito fácil a localização. Então tem sido bons momentos viver aqui, apesar de não passar aqui tanto tempo quanto gostaria. Passo muito tempo fora daqui pela natureza da atividade, mas é bom viver em Brasília, sim. E é um prazer, pastor Marlon, dizer a todos e os brasilienses de que a Novo Tempo está em canal aberto em Brasília, no canal 48, desde dezembro do ano passado. Exatamente. O pastor Marlon Lopes, que foi não apenas o apresentador do Saldo Extra, mas foi o diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, já está há quase 2 anos como o líder financeiro responsável pela administração financeira das organizações da Organização Adventista na América do Sul. Ele ocupa uma função de grande responsabilidade, não apenas pelo movimento da Organização Adventista no Brasil, mas envolvendo países aqui do continente sul-americano, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Equador e Peru. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao pastor Marlon, porque, pastor Marlon, nós temos, como você acompanhou como apresentador do Saldo Extra, jovens que nos acompanham, donas de casa, mas temos também empresários, empreendedores. Levando-se em consideração as instituições adventistas que nós temos nos países da América do Sul, nesses países aqui citados, como instituições de saúde, casa editora, instituições educacionais, universidades, companhia de alimentos, como está a situação financeira desses países, levando-se em consideração a situação financeira das instituições adventistas? Eu vou falar a você de algumas informações que nós concluímos alguns dias atrás, então elas são muito recentes. Nós estamos, o território, quando a gente fala América do Sul, ele compreende 8 países. E avaliando os nossos números, a presença da igreja nesses lugares, as atividades distintas que a igreja tem, a atividade principal da igreja é a igreja, como o próprio nome diz, mas nós temos universidades, nós temos companhia de alimentos, hospitais, clínicas, sanatórios, atividades, escolas. Então, avaliando tudo isso aí nesses países, nós temos sido muito gratos a Deus, porque quando você escuta as notícias vindas
da Europa e alguns países que têm algumas dificuldades políticas, sobretudo econômicas, financeiras, que passam o mundo por uma turbulência, uma volatilidade muito grande, a América do Sul vive uma paz e uma tranquilidade e podemos falar até de um acentuado crescimento econômico. A igreja nesses países tem também acompanhado esse crescimento econômico. Então você pergunta a Bolívia. A Bolívia vive uma estabilidade em relação à sua moeda, em relação ao dólar, não taxada pelo governo, mas uma estabilidade econômica, reservada às proporções da sua economia diante de outros países. Você pega o Chile tem experimentado os maiores crescimentos econômicos do continente sul-americano, está no Chile. O Peru cresce mais ainda do que o Brasil, só para ter assim, alguns exemplos muito pontuais. A igreja localizada nesses países, nós temos sido muito gratos a Deus, porque a igreja tem crescido além do seu crescimento filosófico, dos membros, da área em que ela atua. Na nossa área aqui, que é a parte financeira, ela tem tido uma estabilidade que nos dá assim, muita tranquilidade de falar da solidez financeira das instituições que a igreja tem. E, eventualmente, elas são sacudidas por um revés ou outro. Algum país tem uma dificuldade política a mais do que um outro, tem um cerceamento a mais de alguma atividade que a igreja estabelece. Então, apesar de todas essas coisas, hoje a igreja vive uma paz nesses países que nós temos e um acentuado crescimento financeiro com também a sua estabilidade. Ou seja, a gente tem ouvido falar muito sobre a situação dos países europeus, da própria União Europeia, e a gente ouve falar de uma instabilidade, uma certa preocupação. Países que outrora estavam vivendo uma situação financeira equilibrada, hoje já apresenta um quadro de muita preocupação. E por esse seu breve relatório, nós podemos entender que isso não está acontecendo aqui na América do Sul. Não. Mesmo sendo países que estão em fase de crescimento, em desenvolvimento, mesmo sendo países pobres, se comparados com esses grandes países da Europa, são países que apresentam expectativa de crescimento. Você pega países aí que têm a economia, a geração de riqueza, tamanho do estado de São Paulo, e tem uma estabilidade. Vamos comparar aqui com Espanha. A Espanha está vivendo o momento hoje de maior desemprego de toda a história, a Espanha está vivendo agora. Quando você pega o Brasil, existem várias atividades, vários ramos do trabalho profissional, que existem vagas e não existe universidade formando gente suficiente para fornecer gente para isso aqui. Havia uma entrevista do ministro Guido Mantega dizendo dos projetos do seu programa econômico para o ano de 2013, e a previsão é de que nós tenhamos uma geração de emprego positiva. Então, isso nos dá uma certa visão de longo prazo, vamos chamar de longo prazo, de que o Brasil vai continuar crescendo, que a igreja pode continuar estabelecendo os seus programas, os seus alvos, as suas metas, continuar construindo os seus sonhos, que há uma projeção de estabilidade, não se afigura como os economistas veem numa turbulência mundial que afete a América do Sul. É um bom momento. E como igreja, a nossa preocupação é assim, bom, já estamos vivendo um bom momento, vamos deitar eternamente, ficar em berço esplêndido. Não, a nossa visão é aproveitar o momento que temos e trabalhar sério, porque é um momento que a gente crê que não vai durar o tempo inteiro. Em algum momento vem alguma turbulência econômica ou que a América do Sul seja afetada, seja contaminada por alguns problemas mundiais. Ou seja, para aquele empreendedor que está nos ouvindo agora, alguém que deseja investir, por exemplo, nos países do Mercosul, por estas informações nós podemos dizer a essas pessoas que elas devem ir em frente. Ou seja, elas vão encontrar um cenário econômico preparado para o crescimento, ou seja, haverá um retorno dos investimentos que foram feitos. É mais ou menos dessa forma? É mais ou menos assim. Lógico, você tem que conhecer um pouquinho a economia de cada país, né? Você não pode simplesmente, eu tenho vontade, eu gosto do tango argentino, eu vou para a Argentina. Não analise assim. Se você vai à Argentina hoje, o governo argentino está colocando uma série de barreiras à importação de produtos, sobretudo brasileiro, porque na balança comercial da Argentina, isto é, a conta entre aquilo que eu exporto e aquilo que eu importo tem um déficit, tem um resultado negativo de 5 bilhões de dólares. O que a Argentina quer fazer?
importar menos do Brasil e exportar mais do Brasil. Aí tem a guerra que o brasileiro quer continuar exportando para a Argentina e as diferenças econômicas que os ministros e os técnicos têm que resolver. Então, quando você vai para a Argentina, tem essas peculiaridades. O governo argentino está colocando alguma barreira de importação. Se você quer importar na Argentina, colocar lá alguma empresa na Argentina para importar coisa do Brasil, você vai ter restrição. Então você não pode simplesmente... Não, a Argentina vive um bom momento, vive crescimento, está bom, há uma geração de riqueza positiva, você percebe que os argentinos estão tendo um crescimento, haja vista, você vê as praias do nosso Brasil aqui no final de ano, as placas, boa parte são argentinas, então tem um vigor econômico esse país. Mas você tem que conhecer a natureza das dificuldades do país para você não colocar um negócio lá e se deparar com alguma barreira, com alguma dificuldade. Ou seja, é importante ao empreendedor ele avaliar o mercado em que ele deseja atuar nestes países. Sem dúvida alguma. Pode ser que para a área em que ele deseja atuar não seja um bom momento. Não seja um bom momento, exatamente. Ou o local que ele deseja não seja interessante. Ou seja, o cenário é bom. O cenário é bom. A economia do Mercosul é uma economia crescente. Exatamente. É um cenário bom para fazer investimentos, mas é necessário que o empreendedor estude, avalie para que ele faça o investimento correto. Não tem dúvida alguma, isso é fundamental. E aí vale toda a estratégia que você tem à sua disposição, inclusive investir em alguma coisa, alguma consultoria, que existem empresas especializadas em lhe ajudar a buscar conhecimento nesse país. Okay. Isso é de fundamental importância para quem quer entrar, e é muito importante isso. O Brasil passa a ser hoje um país que não só recebe multinacionais, mas cria multinacionais. Pelo conhecido empreendedorismo brasileiro, pela disposição de crescimento do Brasil, e parece que é o país da moda hoje no mundo em termos de economia. Então, alguns brasileiros têm se voltado, não, eu quero crescer e lá fora tem algumas possibilidades, algumas vantagens, vou para lá. Mas Pastor Marlon, vou chamar aqui o nosso intervalo e pedir a você, telespectador, que fique conosco, que é bem rápido, nós já voltamos. Já voltamos com o programa Saldo Extra, que hoje tem a presença do pastor Marlon Lopes, pastor Marlon que foi diretor da Rede Novo Tempo de Comunicação e ele foi o iniciador do programa Saldo Extra, ele foi o apresentador e hoje ele está aqui matando a saudade, está nos trazendo as informações interessantes do trabalho que ele está atuando hoje exatamente como um líder financeiro da Organização Adventista na América do Sul. Antes de continuar a pergunta, mais uma pergunta aqui ao pastor Marlon, eu quero lhe lembrar de você acessar o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, onde você vai encontrar ali os nossos programas, vai rever ou vai ver aqueles que você não viu e indicá-lo para os seus amigos. E lembramos também do nosso e-mail, saldoextra@novotempo.org.br. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão para a produção do nosso programa. Pastor Marlon, antes da próxima pergunta, eu quero voltar ao tema do Mercosul. Nós temos jovens que nos acompanham e que estão estudando, universitários, e eles querem preparar uma carreira para o futuro. É um incentivo muito grande ao estudo do inglês, que é a língua internacional. Mas, uma vez que o Mercosul é um terreno fértil hoje para investimentos também, fale um pouquinho da importância de estudar espanhol hoje, para um jovem brasileiro que está hoje se preparando aí para entrar no mercado de trabalho. Se para nós, que já temos uma vida um pouco mais andada na empregabilidade, aí, prestando serviço a alguma organização, para aquele jovem que está trabalhando agora e entrando no mercado de trabalho agora, é fundamental conhecer o espanhol tão bem quanto o português. Porque a troca de países hoje, a facilidade de você encontrar trabalho em outros países e como as empresas brasileiras estão entrando em outros países, e a vinda de outros profissionais para cá, em busca de profissionais brasileiros, instalando empresas aqui, é fundamental que você conheça o espanhol. E não é o portunhol que a gente está acostumado, eu conheço mais ou menos, eu conosco, algo assim. Não passa por aí. Você tem que entrar numa escola, aprender o espanhol, falar, ouvir, compreender, colocar as tuas ideias, colocar os teus pensamentos, colocar os teus conceitos que você tem, tanto os profissionais como os coloquiais, é fundamental o espanhol.
E em inglês nós temos sido massificados e massacrados já ao longo de anos. Você tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender. E não tem dúvida que é língua mundial. Nós temos que conhecer o inglês. Agora, eu diria o seguinte, você deve pensar num futuro um pouquinho mais longo prazo, não só no português, isso para o brasileiro, você tem que saber o espanhol e o inglês, mas é bom, se você quer se aventurar um pouquinho mais longe, se você quer andar um pouquinho mais, mira o mandarim. Mira para lá, China. É só você olhar os números do crescimento econômico desses países, dizer quem era a China há 20, 30 anos atrás. Então, o jovem que está saindo da faculdade agora, ele já tinha noção de que era a China, já recebia produtos da China. Hoje, muito mais. Hoje, se há dito que se a China parar, o mundo entra em ebulição. As economias estão dependendo da produção da China. Saiu aqui dos Estados Unidos e migrou para uma outra mão. Então, se tem dito por aí que grandes negócios se faz indo à China. Mas você tem que conhecer a cultura, você tem que conhecer a língua, você tem que conhecer o sistema de comércio, que é totalmente diferente do sistema ocidental. Então, não é só conhecer a língua, se aculturar na cultura da China, na cultura asiática, na cultura oriental, é fundamental. Ou seja, o aprendizado da língua, seja espanhol, mandarim ou inglês, ele não é importante para quem quer viver na China, para quem quer trabalhar na China, ou seja, nos países aqui do Mercosul. É importante conhecer a língua para poder fazer negócios também, né? Mesmo estando no Brasil, quem trabalha no Brasil, é importante conhecer a língua aqui no Brasil para manter relações e fazer bons negócios com empreendedores desses países. Um exemplo. Um exemplo de alguém que trabalha no comércio que após assim, o que isso aqui tem a ver de interessante? Nada, é coisa que nós temos no cotidiano. Vidro, comércio de vidro. A China hoje é um grande fornecedor de vidro para o Brasil. Eu conversava com um empresário que colocou uma importadora para buscar vidro da China, temperar o vidro aqui e vender vidro temperado. Então, assim, quem diria, mas não tem nexo. Eu tenho uma vidraçaria aqui do lado, eu tenho uma fábrica de vidro ali na minha cidade. Pois, por incrível que pareça, a fábrica de vidro da sua cidade pode ser o metro quadrado mais caro do que um vidro vindo da China. E como que você descobre isto? Você se aventurando um pouco mais nesses mercados fornecedores de matéria-prima, de produtos acabados, e encontrando. E o mundo está muito pequeno dessa forma. Então, se você quer se tornar um grande empresário, um grande profissional na área para agregar valor à organização onde você trabalha, aprofunde-se um pouco mais. E a China é um mercado que tem um potencial de futuro de longo prazo, se as coisas não mudarem radicalmente. Ou seja, o aprendizado da língua não é só para o empreendedor ou para o empresário, mas é para o profissional também. Vai abrir as portas para ele conseguir empregos e ter mais oportunidades. Não tem dúvida. Pastor Mala, sua experiência como um gestor financeiro hoje de uma organização que é uma multinacional é muito importante. Nós já falamos para empreendedor, falamos agora para os jovens. Mas eu quero falar algo um pouquinho diferente, quero lhe fazer uma pergunta um pouquinho diferente. E eu vou dizer porque você que está me ouvindo talvez pense assim, poxa, mas eu sou uma dona de casa, até que ponto esses assuntos são importantes para mim hoje? Eu quero voltar agora ao pastor Mala e fazer uma pergunta, pastor Mala, aproveitando a sua experiência como a vivência do saldo extra. Aqueles conceitos básicos para uma estabilidade financeira, seja um jovem empreendedor, seja um empresário, uma dona de casa, um pai de família, não apenas por aquilo que você estudou para apresentar o saldo extra, juntamente compartilhando com a produção do programa, mas também recebendo retorno, até pessoal, né, dos telespectadores nas ruas. Quais os conselhos que você trouxe aqui durante o seu tempo de apresentador do saldo extra que você gostaria de destacar rapidamente, os mais importantes? Se é que alguma coisa mudou de conceito, eu diria que a mudança foi de fortalecer muito mais esses conceitos ainda, tornar muito mais fundamentais do que eram. Você tem visto isso, você trabalha por aí e talvez você que está nos vendo aqui também sente isto. O Brasil está mais rico do que alguns anos atrás. Mas se você buscar os institutos de pesquisas que fazem esses tipos de análise, dizem que o Brasil está mais endividado. Assim, como pode esse negócio? O Brasil está mais rico, todo mundo apresenta análises de que uma classe social que não comprava nada começou a comprar, começou a ter acesso ao mercado de consumo, o carro 0 km está se vendendo mais facilmente, está vendendo iogurte de qualidade, mas está vendendo mais, um monte de coisa que você teve acesso que não tinha. Ora, se melhorou a qualidade de vida,
se eu tive acesso a mais dinheiro, como é que eu me endividei mais? Tem um contrassenso que é difícil a gente explicar. Então, algumas explicações a gente pode buscar, e alguns institutos até dão conta disso, que o crescimento econômico foi em cima de endividamento, isto é, da concessão do crédito. Eu tenho mais crédito, pego mais dinheiro e vivo regaladamente, vivo bem. Mas vou ter que pagar esse preço em algum dia. Em algum momento, eu vou ter que pagar isso aqui com juros e correção monetária. Então, a regrinha para você viver hoje, para o jovem entrar no mercado de trabalho, também as empresas estão olhando agora, sabe o que é? Nas suas redes sociais, a postura que você tem com a vida. Como que você encara a vida, inclusive a sua responsabilidade social no que tange a administração pessoal. Onde você quer chegar? Qual a sua visão de futuro? O que você está sonhando para a sua vida? O que você está construindo? Quais são os seus projetos pessoais? E aí vem aquele negócio lá. A economia, o planejamento financeiro continua sendo a mola mestra de você chegar onde você quer. A interpretação está errada, daí você pensar assim, não, o orçamento só vai me engessar, não vou poder fazer as coisas que eu quero. Não, o orçamento é exatamente o teu álibi da liberdade, para dizer até que ponto você pode viver e o tempo que você vai levar para construir o seu sonho. Ele vai direcionar o seu caminho. E você tem que desencanar, eu sei que eu vou ter o que eu quero lá. Não adianta eu pensar que amanhã eu vou conseguir a coisa, eu posso conseguir, na base do endividamento que vai me cobrar o preço daqui 3, 4, 5 anos. Então, a regrinha base continua aquela que você ensina lá no saldo extra, que é o planejamento, que é fugir da dívida, que é não entrar no cheque especial, fuja lá da rotatividade do cartão de crédito. Isso falando para a dona de casa, falando para o empregado, aquele que tem seu salário fixo lá. Você um dia falou sobre como saber que casa eu devo comprar, qual é a melhor maneira de financiar a minha casa. E algumas pessoas fazem a continha assim, não, eu posso pagar R$100 por mês, então eu vou comprar naquele planinho que foi feito. Mas não faz a conta do final, você vai pagar 3 vezes o bem que você podia pagar se você tivesse uma outra estratégia de economia para depois comprar o equipamento. Então, pastor Tostes, as regrinhas continuam as mesmas, só que, dado a expansão do crédito, a facilidade para você comprar as coisas, eu diria o seguinte, você tem que ser muito mais disciplinado para ter os seus sonhos bem marcados. E o que eu quero é isto aqui e vou lutar para conseguir isso desta forma. Ou seja, os conceitos permanecem o mesmo, né, pastor? Os não mesmos. mudaram e vão permanecer sim para sempre. Se quiser estabilidade financeira é praticar economia, não se endividar em forma nenhuma, até porque os juros eles acabam consumindo o salário, é ter uma vida com planejamento e viver com disciplina. Eu queria chamar a atenção de vocês para essas palavras do pastor Marlon, mas eu quero que ele comente ainda rapidamente, porque o nosso tempo está terminando. Você falou algo que é muito importante. As empresas hoje estão voltadas para a vida financeira dos seus futuros empregados. Ou seja, se ele tem princípios de boa gestão financeira pessoal, isso vai se manifestar também no trabalho. Isso aqui que tem agências de emprego, está dizendo para pessoas que buscam essas agências para buscar emprego, as agências, algumas delas que eu já ouvi de pessoas que trabalham nessas agências, dizem assim, você está posicionado na rede social, você tem alguma performance, você está localizado ali? Tô. Fecha enquanto você busca emprego e depois você volta com ela. Porque aquilo ali diz verdadeiramente quem você é, se você gasta o dinheiro absolutamente, se você tem responsabilidade social ou não tem. Ele mostra quem você é, sem máscara. Então, as empresas querem buscar pessoas dessa forma, mas ninguém vai querer trazer um profissional numa posição importante que não tem esse tipo de responsabilidade. Eles querem pessoas assim, inteligentes, que dominem, porque a tese é uma só, pastor Tostes, e você sabe disso. Se eu não resolvo, se eu não organizo, se eu não administro bem os recursos que eu tenho... Como eu vou gerir os recursos da empresa que eu estou trabalhando, Em pequena instância eu não consigo resolver e em maior grau. O problema vai ser maior. Haja vista quando você tem pessoas que saem de um nível salarial e vão para o outro, o problema econômico continua exatamente igual. Porque faltou o quê? O problema não é o dinheiro, é aqui. Pastor Marlon, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo terminou e quanta coisa interessante nós poderíamos discutir aqui. Fica a minha palavra de agradecimento e o convite para que você volte novamente ao Saldo Extra, trazendo seus conselhos e a sua experiência como administrador e como gestor financeiro. Eu que agradeço, pastor Tostes. Foi uma alegria muito grande estar aqui com você, relembrar essas poltronas, esses temas que a gente discutia lá. Que Deus lhe abençoe. Esse assunto é significativamente importante
E a Bíblia traz esses conceitos muito claramente dessa importância que nós devemos dar. Que Deus lhe abençoe e obrigado pelo privilégio de estar aqui com você. Obrigado, pastor Marlon. Nos veremos outras vezes e eu quero convidá-lo a continuar conosco na sua TV Novo Tempo e nos encontramos no próximo programa Saldo Extra. Até lá.